Eu assisti o filme 7 anos no Tibete e separei 3 lições de vida que o filme ensina, que eu acredito que sim, podem te ajudar a alcançar seus sonhos, suas metas mais rapidamente e principalmente com mais equilíbrio emocional. De resumo, as ideias são que o importante tem que vir antes do urgente, não espere todas as respostas de um único local e 3, que a sua melhor contribuição é simplesmente cumprindo o seu papel. Vamos entender isso melhor? Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o Hugo, já deixa seu Oi Hugo aqui nos comentários e como que esse vídeo vai funcionar. Primeiro eu vou te dar uma geral assim do filme, só o enredo, para você também não cair de paraquedas e depois a gente já parte direto para entender melhor cada uma das 3 lições, beleza? Qual que é o enredo do filme? O filme, de forma geral, ele conta a história principalmente do Brad Pitt, que seria, no caso, o Heinrich. É uma pessoa que vive na década mais ou menos de 30, de 40, alguns meses antes de explodir a Segunda Guerra Mundial. Ele é equivalente a um alemão, ele está dentro do Império Alemão, está sobre o poder do Hitler, e ele é um escalador, ele é um alpinista. E ele recebe a oportunidade, o convite de escalar uma das maiores, se não me engano, a 6ª maior montanha que tem no mundo, que fica lá na Ásia. Só que, nesse contexto, o filho dele está quase nascendo e ele está com um péssimo relacionamento com a esposa. Decidindo se vai ou não, ele acha que aquilo é muito importante para ele e ele vai. A ideia é que ele ficasse 4 meses escalando e voltasse dentro de 4 meses a tempo de pegar o filho dele mais ou menos nascendo ali e dali resolver o relacionamento dele. Porém, ele sai da Alemanha, vai para essas montanhas na Ásia e no meio do caminho acontece que explode a Segunda Guerra Mundial. E um dos lugares que ele passa era a colônia da Inglaterra. E como ele era equivalente ao alemão, ele é capturado como preso de guerra e fica preso por um tempo. Ele até consegue escapar da prisão, mas ele não consegue voltar para a terra natal dele, porque se ele voltasse, ele seria preso. Então ele escapa da prisão, mas ele se esconde no Tibete. E lá ele fica mais tempo do que ele gostaria, né? 7 anos no Tibete. Só que nesse tempo ele acaba também ficando muito triste, porque ele não consegue encontrar de volta a família dele, e nesse meio tempo ele acaba aprendendo um tanto de coisa que ele não esperava. De forma geral, esse é o enredo do filme. Então vamos lá para as lições que eu falei para vocês que tirei desse filme. E a primeira é que a sua melhor atuação nesse mundo é cumprindo o seu papel. Se você for ver o filme lá na Netflix, nas 2 horas, coloca ela depois para você ver, acontece uma cena interessante. É que lá pelas tantas a história vai se desenrolando e a China quer invadir o Tibete. E muitos tibetanos acabam fugindo do Tibete para, enfim, não morrerem pelo ataque da China. E uma dessas pessoas que quer fugir é o Heinrich, que é o ator principal, que é o Brad Pitt. Só que ele fez uma amizade muito grande com o Dalai Lama, inclusive é o atual Dalai Lama, é o 14º Dalai Lama. E ele fala assim para o Dalai Lama, que no caso era até um menino, devia ter uns 10 anos. Olha, se você não sair daqui, eu também não vou fugir, porque eu preciso estar com você. Ele criou uma afeição muito grande com o Dalai Lama. Só que o Dalai Lama fala para ele assim, olha, você pode ir sem mim, porque eu não te vejo como meu pai e você também não deve me ver como seu filho. Está tudo bem quanto a isso. E aí o Heinrich começa a ficar muito triste com essa situação, porque ele começa a ter uma afeição muito grande com o Dalai Lama, mas percebe que ele estava tentando cumprir um papel que não era dele. E o que eu tiro de aprendizado é que muitas vezes a gente tem as nossas metas, a gente tem o que a gente está buscando de vida, os nossos sonhos, só que a gente começa a dar atenção para as coisas que não são de nossa responsabilidade. Então a gente começa a reclamar que a política é muito ruim, a gente começa a reclamar dos nossos familiares, a gente começa a reclamar que o nosso vizinho, que o nosso estudo, a nossa educação não foi boa o suficiente, sendo que no fundo aquilo não é a nossa responsabilidade. Se você não é presidente, você não tem responsabilidade de presidente. Se você não é seu vizinho, se você não é seu professor, não tem como você mudar isso. Foca no que você tem que mudar, foca no que é a sua responsabilidade. Muitas vezes a gente acaba focando tanto na responsabilidade que é do outro, que na hora de fazer as nossas responsabilidades, na hora de cumprir o nosso papel, a gente não cumpre por falta de tempo, porque a gente não refletiu o suficiente. E ainda digo mais, muitas vezes a gente faz isso porque é uma zona de conforto. Porque é muito confortável a gente ficar falando o que o outro tem que fazer, porque no fundo a gente sabe que aquilo não é a nossa responsabilidade. Inclusive eu fiz até um vídeo que fala mais ou menos sobre isso, sobre as 6 zonas de conforto que a maioria das pessoas cai e não percebe. Eu falei outras zonas de conforto lá, mas seria um complemento interessante. Entender que a gente não atuar no nosso próprio papel, muitas vezes é uma forma de estar numa zona de conforto. A segunda lição que eu tirei desse filme, como eu falei, é não espere que as respostas venham de um único local. Isso aconteceu a 1h38 do filme. Se você for ver, lá em 1h38 acontece essa cena.
Só que antes, vou te fazer um convite. Se você estiver gostando desse vídeo aqui, gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal, que nem essa imagem aqui embaixo, e ativa o sininho, porque pra gente que produz conteúdo no YouTube, é muito importante a sua inscrição. Isso informa para o YouTube que o conteúdo é relevante para ser espalhado para mais pessoas, tá bom? Bem, a 1h38 do filme, coloca lá, na Netflix, sabe? Você vai ver. Acontece uma cena interessante, que o Dalai Lama é um menino, como eu falei para vocês, e ele se afeiçoa muito ao Heinrich. E como ele nunca saiu do Tibete, ele começa a perguntar um tanto de coisa para o Heinrich que é simples para a gente. Ele pergunta sobre vestimentas, sobre como funcionam algumas máquinas, e nesse momento ele está assistindo a um filme com o Heinrich, é um filme comum. E aí ele pergunta para o Heinrich assim, poxa, você acha que um dia as pessoas vão ver a nossa história no cinema? E aí o Heinrich, que é o Brad Pitt, fala assim, olha, eu não sei como é o futuro. E aí o Dalai Lama, que é um menininho, pergunta para ele, mas como que você não sabe? Como se ele tivesse que saber tudo. E o que eu tiro de lição disso é que às vezes a gente tem a oportunidade de aprender tanto com alguns pontos, algumas pessoas, alguns livros, alguns locais da nossa vida. Talvez você tenha aí uma pessoa que você se identifica muito, um professor em quem você se inspira muito, e é uma grande fonte de aprendizados para você. E pode acontecer que em determinado momento ele simplesmente não saiba a resposta da pergunta que você está buscando. E tudo bem. Seria um erro não dele não saber, mas de você ficar perguntando todas as vezes para a mesma pessoa, para o mesmo local, querendo que uma pessoa saiba tudo, que um livro saiba tudo. E aí são duas tristezas. Primeiro de você não ter a resposta, ou até da pessoa te dar a resposta e te dar a resposta errada. Não espere que uma pessoa, um local, venha te dar todas as respostas. Até porque pode ser que em um determinado momento você tenha mais facilidade de interpretar a resposta vindo de um outro livro, de um outro contexto. E como eu te falei no vídeo anterior, isso também pode ser uma zona de conforto. Você olha para uma pessoa, você olha para um contexto e espera que ali estejam todas as respostas. A vida não é tão simples assim. Continue investigando, continue estudando. Isso te dá energia, isso te dá motivação, isso te dá respostas. Inclusive eu também fiz um vídeo que fala de maneira semelhante sobre isso, que são 6 maneiras de você ter mais motivação no trabalho que dependem só de você. E continuar estudando é algo que te traz não só respostas, mas te traz energia. Porque muitas vezes o estudo vai trazer para você respostas de perguntas que você nem imaginava. Ele abre muito a sua mente. E a última lição que eu tiro desse filme é: faça coisas importantes antes que elas se tornem urgentes. O Heinrich, como eu falei para vocês, no início ele tinha a oportunidade de se reconciliar diariamente com a família dele. E isso ao longo do filme foi se mostrando que era algo que impactava muito na vida dele. Ter um bom relacionamento com a esposa, inclusive conhecer o filho, ter um bom relacionamento com a gravidez da esposa, era algo muito importante para ele e ele não deu a devida atenção para isso. De repente, ele não tinha mais tempo, porque ele ficou lá preso no Tibete por 7 anos. Então, aquilo que era importante, de repente, não era só importante, era urgente, porque ele não deu a devida atenção. E como que isso acontece na nossa vida? Muitas vezes a gente vai postergando a oportunidade de resolver coisas que são relevantes para a gente até o momento que aquilo se torna urgente. E aí, no fim das contas, muitas vezes isso se torna um grande problema para a gente, que nem sempre a gente consegue resolver. E aí eu te pergunto, as coisas que são importantes para você, que você está buscando, você está resolvendo ela a tempo ou está esperando isso se tornar urgente? Se você está esperando isso se tornar urgente, lembra-se que nem todas as coisas urgentes você consegue resolver. E talvez você vai perder uma grande oportunidade de dar um passo muito importante rumo à sua meta se você não resolver isso a tempo. Não deixa para amanhã as coisas importantes que você pode resolver hoje. Inclusive me lembro de uma outra ideia que as pessoas podem se perguntar: será que eu estou dando atenção para as devidas coisas, para as coisas certas? Eu fiz um vídeo esses dias para trás que traz uma resposta para isso, que é um vídeo sobre como não se preocupar demais. Também vou deixar um link no fim desse vídeo aqui. Mas só para não deixar vocês sem a ideia, uma das coisas que eu falo lá é que provavelmente as coisas que você se preocupa são coisas relevantes, sim. O que é mais normal de acontecer é da pessoa não dar a devida proporção de atenção para aquilo. Às vezes ela dá um pouco de atenção, deveria gastar mais tempo com aquilo, e às vezes ela só foca naquilo. Ela acaba sufocando-se de tanta atenção para aquilo. Então o que eu te digo é, talvez você esteja, muito provavelmente você esteja dando atenção para as coisas que são importantes, mas a pergunta é, você está dando atenção na devida proporção? O nível de atenção que você está dando é saudável? E são essas as 3 lições que eu tiro do filme.
Agradeço muito se você chegou até aqui nesse vídeo e te convido mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que nem essa imagem aqui embaixo, porque isso faz uma diferença danada pra gente e pro YouTube divulgar isso para mais pessoas. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!